Estamos começando mais um Bom Dia Mercado e hoje temos como atração especial, dá para dizer assim, a nova Liga dos Campeões, que começa para valer nessa terça-feira com a promessa de novos confrontos, muito mais disputados, né? Uma pegada diferente que a UEFA organizou para ser bem mais atrativo, ainda mais do que era antes. Vamos ver se isso vai dar certo. Estamos de volta depois de um período de viagem, também participei do Betmasters de São Paulo, foi muito bom encontrar todos vocês por lá. Quem passou para me dar um abraço, tomar um café comigo, muito obrigado, mas é muito bom estar de volta para poder, enfim, ter os equipamentos corretos e não ter um planejamento tão modificado em relação a áudio e vídeo, beleza? Destaques nessa terça-feira de Champions. Vamos lá, ó. Milan e Liverpool, Bayern de Munique e Zagreb, talvez o maior favorito do dia. Juventus e PSV, um novo trabalho ali da Juve com o Thiago Motta, enfrentando um trabalho já consolidado do PSV. Young Boys em má fase na Suíça, pegando o Aston Villa, que vem muito bem na Premier League. Sporting e Lille, Sporting que começou voando, com o Gyökeres voando ainda mais. E o Real Madrid enfrentando o segundo colocado da Alemanha, né? Na temporada passada. Então, é muito discrepante a diferença técnica? É, mas foi o vice-líder da Alemanha na temporada da Bundesliga passada. Além disso, nós temos Série B do Campeonato Brasileiro, jogos complementares. Temos o início das quartas de final da Libertadores. Colo-Colo enfrenta o River Plate e o Fortaleza enfrenta o Corinthians no início das quartas de final também da Sul-Americana. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira de Libertadores, Sul-Americana e Liga dos Campeões, fora outros jogos complementares, dia 17 de setembro. Olá, meus amigos, estamos de volta depois de um período de viagem. Fico muito feliz de ter encontrado todos vocês lá no Betmasters. É sempre bom ter esse contato pessoal, né? Da gente que trabalha quase todo o tempo atrás do computador. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também, tá? Voltando aqui ao meu humilde ambiente de gravação, com qualidade de vídeo e de áudio. Inclusive, já peço desculpa pelo jeito que ficou o nosso planejamento nessas últimas semanas, mas faz parte. A gente tenta fazer o melhor, porém nem sempre dá conta. Vamos começar falando sobre a Liga dos Campeões. Antes vou pedir o seu like no vídeo, antes que você esqueça e que eu esqueça de te pedir também. E claro, se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever no canal. Começar pela Liga dos Campeões, que passou por uma mudança severa, né? Nós não temos mais a nossa fase de grupos, como a gente estava acostumado. Agora é uma liga com 36 equipes e cada equipe vai pegar 2 jogos de cada pote. Houve uma divisão dessas 36 equipes em 4 potes. Você vai ter 8 jogos nessa primeira fase, você vai pegar 2 equipes de cada pote. A UEFA fez isso principalmente para melhorar a qualidade dos confrontos, né? Para termos confrontos maiores e mais atrativos, como esse aqui, ó, logo na primeira fase. Então a gente vai ver com muito mais frequência esse tipo de situação, né? Eu achei bem legal. Então basicamente os 8 primeiros vão se classificar para as oitavas de final. Do 9º ao 24º vai rolar ali um playoff, né? O 9º ao 16º pega as equipes do 17º até o 24º lugar e aí fazem aquele jogo playoff para poder encontrar aqueles 8 primeiros que foram para as oitavas de final. Aí, jogo de ida e volta, a gente já conhece mais ou menos o nosso esquema de Liga dos Campeões do mata-mata. Vamos começar com o Young Boys e Aston Villa, mas antes eu já queria deixar uma dica. Como está começando agora a Liga dos Campeões, principalmente nesse novo formato, o meu conselho para você de amigo é: utiliza muito o live, porque o pré-live nesse tipo de situação, ele tem muito ruído. Tá? A gente costuma trazer muita informação das ligas e acaba deixando de lado o fato de que a Champions é uma nova competição. Um contexto diferente que às vezes vai colocar uma equipe que não está tão bem no seu campeonato, como é o caso do Young Boys, com uma motivação diferente. Ok? Muitas equipes que às vezes já não estão brigando pelo título no seu campeonato, mas vão tentar chegar o mais longe possível na Champions. Então toma um pouco de cuidado na hora, principalmente nesse início, né, sem uma partida prévia, sem um comportamento prévio, da gente conseguir de fato materializar o que a gente acha somente se baseando em informações das ligas nacionais. Como é o caso, por exemplo, de Young Boys e Aston Villa. Se a gente puxar aqui o PDF de apoio do que o Young Boys tem feito na Suíça, o Young Boys perdeu
a primeira partida que fez dentro de casa e empatou as outras duas. O Aston Villa, que fez 2 partidas apenas na Premier League, venceu as suas 2 fora de casa, tá? Venceu as suas 2 partidas. Young Boys fez 3 em casa, Aston Villa fez 2 fora. Óbvio que se eu olhar somente por esse ponto de vista aqui, o Aston Villa, ele pode e deve ter essa cotação de 1,65. Mas eu aconselho você a trazer esse jogo pro live, porque eu não sei de fato qual é a intensidade e a vontade que o Young Boys vai colocar na Champions. Lembra do playoff? Se não me falha a memória, o Young Boys ele eliminou o Galatasaray no playoff. Olha aqui, ó. Exatamente, ó. Ele venceu fora de casa e já havia vencido em casa por 3-2. Por que o Young Boys, que era contestado na Suíça por ter começado tão mal, ele eliminou o Galatasaray? Óbvio, teve mérito, mas a vontade que ele aplicou na Champions foi diferente. Mas as cotações que foram colocadas para o Galatasaray, tanto dentro quanto fora de casa, contra o Young Boys, foram baixas, porque o mercado esperava um Young Boys tendo muita dificuldade devido ao seu momento na Liga Suíça, o que obviamente não foi repetido na Champions. Então, esse é o nosso principal ponto de partida. Não confundir o que o clube tem feito na sua liga com o que ele pode fazer na Champions. Por isso que nessa primeira rodada, o live, o ao vivo, é nosso amigo. E o benefício da dúvida talvez seja o melhor caminho, tá bom? Eu olho para essa cotação do Aston Villa em 65. Do que o Aston Villa tem jogado, eu não consigo discordar. Realmente, força técnica, Aston Villa joga na principal competição do mundo, eu não consigo encontrar um motivo para discordar. Porém, eu também não olho para essa cotação e penso como uma oportunidade. Eu olho para ela e penso, justo. Se é justo, eu não vou botar meu dinheiro agora. Se ela está justa, quer dizer que ela está bem precificada. E se ela está bem precificada, com a margem da casa de aposta, a gente não tem valor. Pelo menos na minha opinião. Você pode ter uma diferente de mim, tá? Se ela está justa, eu vou trazer para o ao vivo para tentar identificar 2 coisas. Ou se, de fato, existe uma justificativa e ela está perene, ou seja, está acontecendo exatamente o que o mercado esperava. Ou a segunda opção seria algo muito fora do que o mercado está esperando. Por exemplo, o Young Boys começando muito bem, fazendo com que a cotação do Aston Villa corrija. Ou o Young Boys começando ainda pior, fazendo com que a cotação do Young Boys suba, mas também a do Aston Villa baixe. Esse tipo de segunda situação é o que vai me colocar no mercado, tá? Então, para mim, é um jogo para correção de preço, se isso acontecer. Se o mercado se comportar e se o jogo, de fato, acontecer do jeito que o mercado esperava, talvez eu não mexa por aqui, tá bom? Como nós não temos mais essa situação de dentro e fora de casa, ou seja, o Young Boys não vai encontrar o Aston Villa na Inglaterra, o Young Boys tem que fazer a sua parte agora, tá? Jogando em casa contra uma equipe que de fato é forte, mas utilizar a força do seu mando, ok? Para mim, é muito difícil também pensar numa situação de gols pré-live num jogo 0-0. Então, só trabalharia a situação de gols aqui se o jogo tivesse desempatado com determinada vantagem. 2-0 para o Aston Villa, com o Young Boys precisando se expor, ou 2-0 para o Young Boys, com o Aston Villa se expondo, aí pode ser um cenário diferente. Segundo jogo, Juventus e PSV. Aqui a gente tem frente a frente um trabalho que acabou de começar, como o do Thiago Motta, com um trabalho, como eu falei lá no início, um pouco mais consolidado, que é o trabalho do PSV, atual campeão da Holanda, time muito bem organizado na marcação, porém um time, vamos dizer assim, ousado. O Peter Bosz, que é o treinador do PSV, ele tem um estilo de querer recuperar essa bola no menor tempo possível. Então, se ele perdeu a bola para o adversário, ele vai tentar recuperar o mais rápido possível. Isso faz com que o PSV seja um time mordedor, um time que recupera a bola com frequência, um time de jogadores que atacam a bola para tentar recuperá-la, mas isso, claro, quando não feito do jeito correto, na maioria das vezes é feito, né? Mas quando não feito do jeito correto, principalmente quando vai enfrentar equipes mais fortes, que vai ser o caso da Champions e vai ser o caso da Juve, o PSV pode ter problemas, porque ao você errar o bote, você pode tomar uma bola nas costas e a Juventus pode ter espaço para poder finalizar. Então, é um treinador que provavelmente não vai fornecer para a Juventus um jogo fácil, não acho. Por mais que a Juventus seja bem treinada, esteja sendo bem treinada, né, nesse início de competição, acho que o trabalho do Peter Bosz ele é mais consolidado e eu não estou vendo uma facilidade tão grande da Juve aqui. Vai enfrentar um time que sabe marcar e que sabe utilizar a posse a seu favor e quando não tem essa posse, ele vai tentar recuperar o mais rápido possível. Então, para mim, a Juventus é o primeiro favorito que pode se complicar por aqui. Lembrando, quando eu falo que um favorito pode se complicar, eu não estou dando a minha opinião de torcedor e também não estou tentando usar nenhuma bola de cristal. A minha ideia por aqui
é ligar o alerta na sua cabeça e na minha, claro, porque estou fazendo o planejamento junto com vocês, de que talvez uma cotação de 1,80 para a Juve contra uma equipe muito bem treinada seja baixo. Isso significa que se eu tiver a intenção de trabalhar a favor da Juventus, eu vou ter que encontrar uma cotação um pouco mais elevada. Quando eu digo que um favorito pode se complicar, ou esse favorito não está no momento muito bom, ou o adversário merece respeito. E nesse caso, o PSV sim merece o nosso respeito, tá? Não duvido que talvez pelo nível de marcação, o PSV acabe cedendo alguma oportunidade para a Juventus e a gente tem a possibilidade de ver aqui os dois times marcando, que está com uma cotação que poderia ser um pouquinho melhor. O over 1,5 tem uma cotação também baixa, que poderia ser um pouco melhor, mas são cenários plausíveis. Pensar em situações de 2 gols, de ambas marcam, porque por mais que o PSV tenha um time bem encaixado, bem organizado, com bom estilo tático, ao falhar uma marcação-pressão para recuperar a bola, a Juventus pode ter espaço. Mas eu não esticaria tanto a corda, não passaria para um 2,5, não nesse início. Porque se o PSV conseguir fazer um bom jogo defensivo tirando os espaços, a Juventus também tem um bom time defensivo e aí a gente vai ter um jogo mais truncado. Talvez o potencial para gols nesse jogo ele possa aparecer ao vivo, mas no pré-live não me convence tanto, tá? Mas em relação ao resultado final, mercado de resultados, se você é um punter, eu tomaria cuidado com essa cotação mais baixa da Juventus. Tentar buscar uma cotação mais elevada se você tem intenção de trabalhar a favor da Juve, é o mais indicado. Para você que é um trader, é um jogo de correção. O PSV pode fazer um bom jogo aqui, atrapalhando a saída de bola da Juventus, e a gente pode ter a cotação da Juventus subindo, ao mesmo ponto que a Juve pode começar amassando o PSV pode estar num péssimo dia de marcação, dê tudo errado ali naquela marcação-pressão, e a cotação da Juventus também pode ter uma queda bem interessante. Para você que é um trader, é um cenário ideal, tá? Milan e Liverpool, primeiro jogo parelho do dia, já vou marcar aqui como correção de preço, né? O Liverpool vem de um resultado ruim na Premier League, conquistou a sua primeira derrota na competição dentro de casa para o Nottingham Forest. E o Milan, também não vou dizer assim que o Milan está espetacular no campeonato italiano, mesmo tendo vencido por 4-0 o Venezia, porque o Venezia ele não é baliza. Não dá para balizar, não dá para usar a régua da goleada no Venezia para dizer que o Milan está fazendo uma super temporada, porque o Milan empatou com a Lazio fora, o Milan perdeu para o Parma, empatou com o Torino, então ainda não é um super Milan totalmente organizado, né? Mas é um jogo que tem um histórico absurdo, né? Milan e Liverpool já decidiram finais de Champions. É um jogo muito interessante de se assistir, mas tentar convencer você a abraçar um lado ou outro aqui, eu acho um pecado. Por quê? O Liverpool está no começo do trabalho também. O Arne Slot acabou de chegar, conheceu sua primeira derrota. Fora de casa tinha enfrentado adversários mais acessíveis, né? Fora de casa tinha enfrentado adversários em não tão boa fase, né? Como é o caso do United, venceu por 3-0, e o Ipswich. O United a gente até pode relevar, porque é um time grande e é um rival histórico do Liverpool. Então, foi uma vitória muito boa. Mas o United não vive boa fase. E o Ipswich veio da segunda divisão. Então, ainda é cedo para dizer que o Liverpool vai papar tudo esse ano, né? Eu tomaria um pouco de cuidado. Para mim, é outro favorito que pode se complicar por aqui. Odd abaixo de 2, num jogo parelho, fora de casa, na Itália. Eu sei que o Liverpool tem jogadores de muita qualidade para definir esse jogo. A gente conhece, mas o Milan, ele é um bom time. Ele não está no bom momento, mas ele é um bom time. No Liverpool, a gente tem que ficar de olho, claro, no Mohamed Salah, que voltou a jogar muito bem, tem 3 gols e 3 assistências nesse início de temporada. O Luiz Dias também começou com 3 gols. Diogo Jota também voltando de lesão depois de muito tempo, né? Já começou marcando gol. Szoboszlai também, excelente jogador. O Nunes que ainda está meio apagado, né? Não jogou os 4 jogos, teve alguns minutos apenas, tá voltando. Mas, para mim, é um Liverpool um pouco mais favorito. Concordar com a cotação do Liverpool significa que eu vou colocar dinheiro do Liverpool? Não no pré-live, né? Vem para correção de preço, como um trader. Se o Liverpool começar muito bem, posso me posicionar. Mas se o jogo correr do jeito que o mercado está esperando, que é um favoritismo do Liverpool, mas nada muito acima da média, eu pretendo ficar um pouco de fora. Agora, para você que vem para trabalhar pré-jogo, muito cuidado. Se for para trabalhar a favor do Liverpool, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada, tá? Lembre-se que o Liverpool está no início do seu trabalho e é o primeiro jogo de Champions do Arne Slot na frente da equipe dos Reds. Bayern de Munique e Zagreb é um jogo que a gente pode pular um pouco a questão da análise, né? Acho que aqui a gente pode ter um posicionamento de que o Bayern é extremamente favorito e que deve vencer esse jogo. Não é um jogo, na minha opinião, para você que é um punter.
a não ser que você tenha métodos mais exóticos para trabalhar linhas mais exóticas, mais esticadas, de handicap asiático, né? O Bayern, por exemplo, venceu a equipe do Kiel por 6-1. Cumpriu um handicap bem longo aqui, meteu 2 no Freiburg, venceu o Wolfsburg por 1 gol de diferença apenas. Então, você tem que estar muito bem alinhado com a sua metodologia, tá? Não te aconselho, se você é um punter, para trabalhar nesse tipo de cotação, que já tem ali dentro a margem da casa. Agora, se você tem uma precificação para o Bayern vencer por 2, 3 gols de diferença, fica a teu critério. Lembre-se que isso aqui não é um jogo dentro e fora de casa. O Zagreb vai enfrentar o Bayern e depois vai enfrentar outra equipe. Então, muito provavelmente, o Zagreb vai tentar pontuar. Nessa de tentar pontuar, vai tentar fazer um milagre de se defender e não levar gol, ou pelo menos empatar esse jogo fora de casa. Com isso, para você que é um punter que busca linhas exóticas, você precisa que o Bayern faça um gol o mais rápido possível, para que o Zagreb tenha a intenção de sair para o jogo e depois o Bayern tenha mais espaço para contra-atacar, tá bom? Então, cuidado com essas precificações. Para você que é um trader, aí é totalmente diferente. A gente vai ter uma cotação do Bayern estabilizada, um Bayern provavelmente massacrando o Zagreb durante todo o jogo, algum contra-ataque aqui ou ali, porque o Zagreb tem essa característica desde a época que o Dani Olmo jogava por lá, mas o Bayern de Munique tem um bom time, uma boa marcação, não sei se vai dar tanto mole assim. Então dá para ficar nesse back favorito se o Bayern der esse sinal pra gente, tá bom? Para mercado de gols vai estar tudo esmagado. Sempre que a gente tem um super favorito em campo, todos os mercados de gols vão estar esmagados. Ó, over 1,5, o over 2,5, o over 3,5. Então vai estar tudo esmagado e eu prefiro não te indicar nada, tá bom? Real Madrid e Stuttgart. Aqui nós temos frente a frente o campeão da Champions, o atual, venceu o Dortmund, também clube alemão, e nós temos o Stuttgart, que foi o segundo colocado na temporada passada na Bundesliga. O Real Madrid, ele se encaixa muito bem ao estilo do Stuttgart, porque eles jogam parecido. Eu sei que parece estranho falar isso, né? Mas o Stuttgart ele é muito mais perigoso quando ele é reativo. E o Real Madrid também. O Real Madrid tem velocidade demais na reação, consegue se adaptar em alguns momentos, mas eu não gosto do Real Madrid jogando propondo o jogo. Não gosto mesmo. Prefiro o Real Madrid tendo espaço para contra-atacar, né? O Stuttgart também. Não gosto do Stuttgart propondo o jogo, gosto do Stuttgart com espaço para contra-atacar. Alguém vai ter que tomar a decisão nesse jogo. Alguém vai ter que tomar iniciativa, aparentemente. Espera-se que seja o Real, né? Então o Stuttgart pode ter uma possibilidade de expor aqui o que ele tem de melhor, que é o seu contra-ataque, o seu jogo reativo. Problema, o Real Madrid não é um time de Bundesliga. O Real Madrid não está no meio para baixo da Bundesliga. O Real Madrid não é o Holstein Kiel, não é o Borussia Mönchengladbach, não é o Frankfurt, não vou botar até times fortes, não é o Dortmund, não é outras equipes. O Real Madrid, ele tem uma técnica um pouco mais apurada, não dá nem para comparar. Então, o Stuttgart, ele pode até jogar de maneira mais reativa com o Real e pode escolher ficar um pouco mais fechado, porém, se recuar demais, a situação pode ficar complexa. E se o Real Madrid achar um gol cedo e ele tiver que sair para o jogo, a situação piora ainda mais. Então, na minha opinião, quem sou eu na fila do pão, eu não acho que o Stuttgart deveria ficar só na retranca. Mas isso aí do que eu acho e do que vai acontecer são outros 500, né? Muito provavelmente o Stuttgart tende a ter um comportamento um pouco mais defensivo, porque logo de cara já vai enfrentar o campeão. Então, vai pensar nos outros jogos que tem pela frente, né? Com isso, com o Real Madrid talvez jogando contra uma equipe muito fechada, que tem força pelos lados, mas que nem sempre vai conseguir sair para o jogo, o Real Madrid ele tende a ter um controle maior da partida. Só que o Real Madrid propondo o jogo não me agrada tanto, tá? Então eu vou tomar bastante cuidado para estar a favor do Real durante esse momento de massacre e vou ter bastante cuidado para tentar entender se esse massacre de fato está acontecendo. Mergulhe um pouco mais fundo do que a posse de bola. O Real Madrid tem a posse. Beleza. Mergulhe um pouco mais fundo. Como que o Real Madrid recupera e com qual velocidade ele recupera a segunda bola? Se na hora de tentar propor o jogo, ele tenta propor com quantos no ataque? Essa força ofensiva do Real Madrid é só com o Vini Júnior, com o Rodrigo e com o Mbappé? Tô te dando um exemplo. Ou o Real Madrid está com um bloco todo elevado, rodando bola na área do Stuttgart, conseguindo penetrar, conseguindo finalizar. Porque se for um Real Madrid que recua um pouco mais ali para o meio campo, como ele gosta de fazer, para chamar um pouco o adversário, e que depois do meio campo para frente ele sai em velocidade com o Vini Júnior, Mbappé e o Rodrigo, estou dando um exemplo de jogadores, não está sendo uma blitz do Real. O Real Madrid está se comportando de uma maneira um pouco mais recuada para tirar o Stuttgart do seu posicionamento, compactado para poder entrar nas costas da linha. Então, cuidado. Talvez com esse passo para trás que o Real Madrid
de essa cotação de 1,30 ela fique mais perigosa. Principalmente para você que é um trader, você tem que tomar e redobrar sua atenção, tomar cuidado para ver se vale a pena manter a posição aberta ou não. E para você que é um punter com esse estilo de jogo, talvez tentar buscar uma cotação mais elevada seja melhor, né? Afinal de contas, você está vendo o Real Madrid dando um passo para trás, mesmo que seja para poder dar 2 para frente. Você vai ver o Stuttgart chegando um pouco mais perto da sua área, ok? Ainda assim, para mim, o Real Madrid é favorito, tem tudo para vencer o jogo. E se o Real Madrid conseguir furar a defesa do Stuttgart cedo, eu não duvido de um jogo para gols, tá? O maior problema do Stuttgart aqui se chama Courtois, que é, para mim, hoje, o melhor goleiro do mundo, né? E se ele estiver em campo, o Stuttgart às vezes vai conseguir finalizar 20 vezes e não sei se vai conseguir marcar um gol. Para finalizar, Sporting e Lille. Dentro de casa eu não vou discordar desse favoritismo do Sport. O Sport hoje jogando fino da bola, pelo menos no Campeonato Português. O Gyökeres fazendo chover, né? Já são 8 gols marcados, se eu não me engano, não sei se são 5 ou acho que são 5 partidas, né? Foram 2 partidas em casa, acho que 3 fora. O último jogo agora contra o Arouca venceu por 3-0. Para mim, o Sporting ele não poderia estar com uma cotação mais elevada, por mais que o Lille seja uma equipe boa. Ele começou com uma vitória e uma derrota na Ligue 1. Não é jogo de ida e volta, como eu falei, então o Lille vai enfrentar o Sport fora, depois vai enfrentar outra equipe. Então não tem essa questão de ficar pensando no confronto da volta e tudo mais. Então é claro que o Lille vai ter, obviamente, um comportamento de tentar pontuar, né? Mas o Sport ele é muito favorito. Concordar com a cotação do Sport não quer dizer que eu vá colocar dinheiro no pré-live, tá? Eu quero entender o comportamento do Lille. Inclusive, vou tentar entender o comportamento do Lille fora de casa, porque o do Sporting em casa eu já sei. É um Sporting que tenta pressionar o adversário, que costuma me dar padrão de trabalho em back. O Sporting no ano passado foi a melhor equipe que eu trabalhei em relação à superioridade. Vou pegar um jogo do Lille aqui fora de casa, por exemplo, ó, vou colocar aqui na tela pra gente ver junto. O Lille jogando contra o Fenerbahçe. Olha só, o Lille com menos posse de bola, tá? Jogando um pouco mais reativo. Vou pegar a derrota do Lille pro Saint-Étienne fora de casa. Aqui já é diferente, o Saint-Étienne marcou cedo e o Lille teve posse o restante do jogo. Não acho que o Sporting vai se comportar dessa maneira. Derrota do Lille pro PSG em casa, não tem situação de gráfico, infelizmente. Derrota do Lille pro Slavia Praga aqui fora de casa, também um Lille um pouco mais reativo. Isso aqui é uma informação interessante. Olha só, o jogo de ida, o Lille teve muito mais posse, muito mais comprometimento com a bola, muito mais volume e venceu o jogo contra o Sparta por 2-0. Na volta, não precisava da vitória, mas ainda assim foi uma equipe muito letal no contra-ataque. E esse gol aqui, fora de casa, foi o que classificou o Lille. Então, tomar cuidado com esse tipo de situação, com o contra-ataque do Lille, é interessante. Ao invés de você olhar só para a bola, verifica qual é o comportamento do Lille quando ele rouba essa bola, ou antes de roubar essa bola, quando ele já está ali tentando recuperar a segunda bola, como que é o comportamento dos atacantes do Lille em relação a correr atrás da linha defensiva do Sporting para saber se esses contra-ataques vão começar a acontecer ou não, tá? É lógico que gol que vem carinhosamente, como eu chamo, da bunda, não dá para evitar, né? O gol espírita, que vem do nada. Mas, se o Lille já estiver contra-atacando, já estiver criando perigo, já estiver finalizando na baliza do Sporting, e você continua mantendo uma posição no Sporting, aí é teimosia, não é metodologia, tá? Então toma um pouco de cuidado com isso. Para mim, um jogo para correção, tá? Não duvido de um jogo para 2 gols, mas se fosse para trabalhar o over 1,5, no mínimo, uma cotação de 1,80 por aqui. Pode demorar, obviamente, a acontecer esse preço. Vamos falar um pouquinho agora sobre Sul-Americana e Libertadores, principalmente o confronto brasileiro nas quartas de final da Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians. A gente tem, obviamente, com 2 equipes brasileiras, a possibilidade de trazer os dados do Brasileirão, né? Porque o nível de enfrentamento ele é idêntico. Olha como o Corinthians ele vem jogando fora de casa. Uma vitória apenas em 14 jogos fora de casa no Brasileirão. Essa vitória foi contra o Bahia, um resultado que ninguém esperava naquele momento. O Corinthians não vinha nada bem das pernas. Aquele empate, se não me falha a memória, foi contra o Fluminense. Então, dos últimos 8 jogos fora, o Corinthians ele somou 4 pontos. Só que o Corinthians, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele tem tido um aproveitamento muito diferente do que no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, ele acabou de eliminar o Juventude e vai jogar a semifinal contra o Flamengo. E na Sul-Americana, ele acabou de eliminar o Bragantino, que é, obviamente, uma equipe muito forte, que vinha assombrando o Corinthians ao longo dessas últimas temporadas. O Fortaleza acabou de empatar contra o Atlético Paranaense fora de casa no Campeonato Brasileiro e segue com uma das melhores campanhas
dentro de casa no Brasileirão. 10 vitórias em 13 jogos, 8 vitórias consecutivas nos últimos 8 jogos. Fortaleza marcou 1,54 gols de média em casa, ou seja, 20 gols, e o Corinthians sofreu também praticamente a mesma quantidade, uma média de 1,5. 21 gols. A quantidade de gols que o Fortaleza sofreu é a mesma quantidade de gols que o Corinthians marcou. Então, se eu for levar em consideração o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é sim bastante favorito por aqui. E levando em conta que é um jogo ida e volta, e sabendo da força do Fortaleza dentro de casa, dificilmente o Corinthians vem para fazer um jogo exposto. Dificilmente o Corinthians vem para fazer um jogo de ataque, um jogo para surpreender o Fortaleza. Eu acho que o Corinthians vem para fazer um jogo mais defensivo, assim como fez contra o Juventude. Conseguiu marcar um gol no final, que foi importante, praticamente no último lance de cabeça. Não tão parecido com aquele, né, para não sofrer tanto, mas pelo menos um jogo um pouco mais fechado. O Fortaleza, ele não tem esse estilo goleador de marcar tantos gols assim, né? Na maioria dos resultados de vitória, o Fortaleza venceu por 1-0, 2-1. Então, não é uma equipe tão goleadora, mas sabe que levar pelo menos uma vantagem de um gol para o jogo da volta em São Paulo é importantíssimo. O Fortaleza não tem esse problema, né, de ter medo de jogar fora de casa. Venceu o Flamengo esse ano fora, venceu a equipe do Bragantino fora de casa, venceu a equipe do Cruzeiro fora de casa. Mas ir para São Paulo para o jogo da volta sem nenhuma vantagem é uma situação mais perigosa. Afinal de contas, o Corinthians, com uma desvantagem contra o Juventude, conseguiu reverter. Então o Fortaleza já sabe o que espera ele, vai precisar sim levar pelo menos uma vantagem nesse jogo de ida. Para mim, é um jogo sim para correção de preço. Eu não duvido aqui de um Fortaleza tendo mais favoritismo. Com uma cotação mais elevada e um Fortaleza martelando, talvez um empate anula não seja uma situação tão ruim. Porém, imaginando um Corinthians que pensa na classificação, que não vem para fazer um jogo muito exposto, que sabe que não pode sair da casa do Fortaleza desclassificado, né, tomando vários gols, eu tô vendo esse jogo aqui num cenário um pouco mais amarrado. Não duvido de um under 2,5, tá? Não duvido de um jogo mais amarrado, no máximo 1-1, 1-0. Não vou colocar dinheiro em under porque não é da minha metodologia, mas também tô aqui para talvez não te indicar explorar muito essa situação do over, pelo menos no pré-live. Se você conseguir encontrar um jogo fora dos padrões, um Fortaleza que fez 2-0, e aí o Corinthians cismou de sair para o jogo, e o Fortaleza tem um contra-ataque, ou um Corinthians que tirou um piano das costas e já colocou 2 gols de vantagem e continuou contra-atacando, são cenários bem atípicos numa fase de quartas de final de mata-mata tão importante como esse, tá? Para mim, um jogo um pouco mais amarrado pra gente trabalhar ao vivo. Colo-Colo e River Plate, eles se enfrentaram na Libertadores, aqui é jogo de Libertadores, em 2022. River Plate venceu fora de casa por 2-1 e depois goleou em casa por 4-0. Mas a situação do River Plate no Campeonato Argentino é um pouco diferente. Olha só, o River no Campeonato Argentino, ele ainda não conseguiu vencer fora de casa. 3 derrotas e 3 empates. Já o Colo-Colo, com 11 jogos disputados em casa no chileno, venceu 8. É o melhor mandante da competição. Por isso, uma cotação mais parelha. Obviamente, porque o Campeonato Argentino ele é de uma qualidade técnica muito melhor que o chileno. Então, para mim, é um jogo para correção. Eu não vou conseguir aqui, eu não tenho essa capacidade de criar um viés em você para que você confie extremamente no River, porque a gente já viu que o River não vem bem das pernas no Campeonato Argentino. Porém, na Libertadores, ele já eliminou aqui o Tajeres, que é uma equipe forte, vem de vitória em casa na Argentina contra o Tucumã e, se a gente puxar de fato aqui, são 9 jogos praticamente de invencibilidade. Então, sinceramente, é um jogo parelho. Se você quer trabalhar alguma coisa a favor do River Plate, uma dupla chance ou um empate anula, talvez não seja tão ruim assim, mas lembre-se que o Colo-Colo não é uma equipe besta, tá? Da última vez que o River teve ali, o ambas marcam aconteceu. Nesse cenário aqui nós temos uma odd bem alta, de 2,20, mas é jogo de ida, né? Jogo de ida costuma ser um pouco mais amarrado, tá bom? Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre Série B, depois a gente complementa os nossos jogos e também define os jogos extras fora do nosso complemento. O Vila Nova pega a Chapecoense, o Vila Nova é o melhor mandante da competição, superando aqui o Mirassol com 33 pontos conquistados dentro de casa, enfrenta a Chapecoense, que é o 5º melhor visitante.
porém uma equipe que perdeu mais do que venceu. Para mim essa é uma cotação justa, né? Utilizando rapidinho o PDF de apoio, 77% dos jogos do Vila Nova sai na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em mais de 50% dos jogos em casa. Porém, Chapecoense também tem saído na frente com alguma frequência, porém falha mais em marcar, né? Eu entendo e concordo com esse favoritismo do Vila Nova. Tá bom? Para mim um jogo aqui para correção de preço, mas muito para você buscar alguma coisa contra a Chape. Grêmio, Novo Horizontino e Brusque, outro favorito que, na minha opinião, se justifica. Nós temos o líder do campeonato contra o Brusque, que é o vice-lanterna. Fora de casa, o Brusque é a terceira equipe que mais sofreu gol no campeonato, atrás apenas do Botafogo de Ribeirão e do Ituano. Tá? Então, para mim, faz um pouco de sentido também esse favoritismo do Novo Horizontino. Utilizando o PDF de apoio, olha só, o Brusque não venceu nenhuma partida fora de casa e o Novo Horizontino vem de 3 vitórias consecutivas e de, pelo menos nos últimos 8 jogos, sem nenhuma derrota. Tá? Então, para mim, mais um jogo para correção, mas para ter esse viés um pouquinho maior no favorito. Guarani e Mirassol a gente já coloca aqui como correção de preço. Jogo muito parelho, né? O Mirassol também está ali na parte de cima da tabela, pegando o Guarani que é o lanterna, mas o Guarani dentro de casa já começou a melhorar um pouquinho o seu desempenho. Então, para mim, é sim um jogo parelho. Olha só, o Guarani vem de 4 jogos sem derrota, com 3 vitórias, tá? O Mirassol já perdeu a última partida e não vence há 2 jogos. Então, sim, para mim é um jogo parelho. Avaí e Ituano, o Avaí favorito, porém não duvidaria do Ituano. O Ituano já conseguiu vencer mais uma partida fora, que foi contra a Ponte Preta, e o Avaí perdeu a sua última partida dentro de casa, que foi contra o Sport, né? Vinha de vitória contra o Paysandu e contra o Operário, mas aí perdeu para a equipe do Sport. Então, para mim, é um favoritismo do Avaí? Sim. É um Ituano difícil de se confiar, é verdade. Fora de casa, o Ituano só teve 2 vitórias, sofreu gol em todas as partidas, mas tem saído na frente com alguma frequência, saiu na frente da Ponte. Eu não duvido aqui de um jogo para gols, tá? Ambas marcam a 2,38. Essa odd é alta, rapaz. Será que vale? Eu acho que vale o risco, hein? Eu acho que vale o risco. E esse over 1,5 também me agrada bastante, tá bom? O Avaí não é um time goleador, não é. Marcou 12 gols menos do que um gol por jogo, mas o Ituano tem sido um time que marca e sofre. Tá? Pra gente complementar, olha só, na AFC Champions League, o Yokohama Marinos, que foi o vice-campeão na temporada passada, joga, então pode ser um bom jogo complementar aqui. Tem outros jogos legais, né? Shandong Taishan, o Vissel Kobe, vou deixar como jogo extra, o Shenhua contra o Pohang Steelers. Aí temos aqui o Al Hilal, que pode ser um bom jogo complementar. O Al Nassr acabou de empatar nessa tarde. Na Holanda, Twente e Heerenveen, para mim é um jogo extra. Na La Liga tem Real Sociedad fora de casa, para mim um bom jogo complementar. Na Turquia, o Galatasaray entra em campo contra o Gaziantep, bom jogo para back favorito, acho eu. Copa da Liga Inglesa, o United enfrenta o Barnsley. Apesar da fase ruim, acho que o United é bem favorito, concordo aqui. Dá para colocar Everton e Southampton também como um jogo complementar. Fulham contra Preston como um jogo complementar. O Brentford, que fez um bom jogo contra o City, também como um jogo complementar por aqui. Crystal Palace também jogando fora de casa. Já temos equipes mais conhecidas, né? E eu vou deixar aqui embaixo, no link do Radar Esportivo, outros jogos extras que eu vou selecionar para essa lista aqui. Tá bom? Lembrando, cuidado nessa primeira rodada de Liga dos Campeões para não abraçar tanto as equipes em cima do que elas têm feito, né, nas competições nacionais. Deixa essa primeira rodada passar, às vezes até a segunda, para você começar a criar viés. E usa mais o benefício da dúvida, né, que é o jogo ao vivo. O espaço está aberto aí para vocês complementarem informações, corrigirem informações, para a gente continuar fazendo esse planejamento juntos. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.